Turminha do sexto ano, estamos aqui de novo, mais uma aula para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, toda a família de vocês esteja bem. Espero que o que a gente está vivendo aí acabe o mais rápido possível, tá bom? Porque o professor tá com saudade de vocês. Vamos lá, hoje a gente vai falar, gente, de reta paralela e reta perpendicular, tá? Retas paralelas e retas perpendiculares. Primeiro eu preciso que vocês tenham uma ideia de reta, né? Vou fazer um desenho aqui, ó. Utilizando uma régua, né? Aqui eu desenhei uma reta. Percebe que eu tô colocando essas setinhas aqui, ó, nas duas pontas, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é só a representação de um pedacinho de uma reta que ela é bem maior, tá? Ela continua tanto para cá quanto para cá, tá? Se ela não tivesse essas setinhas, olha só, elas seriam segmento de retas, tá bom? Se ela tivesse só uma setinha, seria uma semi-reta, mas a gente não vai aprender isso agora não, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, se a gente for reparar pelo próprio nome da figura, né, isso daqui é uma reta, ou seja, ela percorre um caminho linear, ela percorre um caminho reto, né, ela não faz nenhum tipo de curva, tá bom? Tudo bem? Eu vou estar chamando essa reta de reta R, tá? Vou desenhar um Rzinho aqui, ó, tá ok? Eu posso estar desenhando uma outra reta aqui, por exemplo, olha só, desenhei uma outra reta, tá bom? Essa reta eu vou chamar ela de reta S. O que eu fiz aqui? Eu desenhei essas retas supondo que elas estão perfeitamente lado a lado uma com a outra, tá bom? Se eu pegar uma régua, por exemplo, e medir desse pontinho até esse, tem que ser exatamente a mesma medida daqui até aqui, daqui até aqui e assim por diante, tá bom? Então, essas retas aqui, ó, quando a gente tem essa situação, uma delas não pode nem estar um pouco mais ou menos inclinada do que a outra, tá bom? Tem que estar perfeitamente lado a lado. A gente vai dar um nome para essas retas de retas paralelas, tá? Paralelas. Tudo bem? Olha só esses dois L's. Esse L com esse L são paralelos. Tá vendo? Tá bom? Então aqui a gente tem essa definição de retas paralelas, tá? Vamos para a segunda definição que a gente vai ver. Eu vou fazer o desenho de uma outra reta aqui. Olha só. E eu vou desenhar uma outra reta dessa forma aqui, ó. Tá bom? Essa daqui eu vou chamar de reta U. E essa daqui, ó, eu vou chamar de reta V, tá bom? Reta U e reta V. Uma outra definição que a gente vai ver agora é o seguinte. Agora a gente está tendo quatro retas. A gente está tendo reta R, S, reta U
e reta V. Professor, a reta R, ela é paralela com a reta S? Isso. São paralelas, tá? Elas estão perfeitamente do lado uma da outra. Se vocês veem, eu vou mostrar para vocês no livro como que elas estão representadas aqui, ó. Tá vendo? Olha só. A reta R e a reta S, percebe que aqui está quadriculado. Fica melhor para vocês verem. A reta R aqui e a reta S de cá. E perceba que em qualquer ponto aqui, ó, sempre vai ter a mesma distância uma reta da outra, tá? Se uma delas estiver um pouquinho mais inclinada em relação à outra, elas já deixam de ser paralelas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa outra definição. A gente já definiu o que seria reta paralela. Agora, vamos partir para a próxima. Aqui eu tenho 4 retas, tá bom? A reta R é paralela à reta S, como eu falei para vocês, só que ela não é paralela à reta U e ela também não vai ser paralela à reta V, tá bom? E a S também não vai ser paralela à U e também não vai ser paralela à reta V. Só que essas 4 retas, R, S, U e V, elas estão nesse mesmo plano. Tá vendo? Que é esse plano do quadro aqui. Se elas estão no mesmo plano, a gente fala que R, S, U e V são retas coplanares. Tá bom? São retas coplanares, tá bom? Olha aqui, ó, tirando o reflexo, R, S, U e V, elas são retas coplanares. O que significa? Que elas participam exatamente do mesmo plano, que é esse plano aqui, o plano do quadro, tá bom? Como assim, professor? Não tem nenhuma reta, olha só, não tem nenhuma reta que esteja saindo do plano e nem entrando para o plano. Elas todas estão exatamente no mesmo plano, tá ok? Maiores dúvidas a gente vai tirar, vou fazer uma revisãozinha ultra mega rápida quando a gente voltar às aulas presenciais, tá bom? Então vamos lá, primeiro a gente viu a definição do que seria paralelo e agora o que seria coplanar, tá bom? Vamos para uma outra definição agora, olha só. Quando a gente tem uma reta que cruza uma outra reta, nesse pontinho aqui, ó, são 4 pontos nesse caso. Eu vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B, esse ponto aqui de C e esse ponto de D. Então, A, B, C e D, A, B, C e D são pontos, olha o nome, pontos de intersecção, tá? Foquem nessa palavrinha aí, ó, intersecção, tá ok? O que seria ponto de intersecção? Ponto de intersecção é aquele pontinho onde uma reta vai cruzar a outra, tá bom? Então, a terceira definição já está vista aí, tá bom? Vamos lembrar, a primeira definição foi de retas paralelas. Quais retas são paralelas? Reta R e reta S são paralelas umas às outras, tá? Uma à outra, na verdade. Agora vamos olhar a reta U e a reta V. Tá vendo que a reta U, ela tá retinha para cima aqui na vertical, enquanto a reta V, ela tá um pouco inclinada. Então, a reta U e a reta V são paralelas? Não são, tá bom? Elas não são paralelas. Tudo bem?
Segunda coisa que a gente viu é a definição de retas coplanares. Elas fazem parte do mesmo plano. A gente não tem nenhuma reta que está subindo aqui, ó, saindo ao plano e nem entrando ao plano, então elas são coplanares. A terceira definição são esses pontinhos aqui, ó, onde essas retas se cruzam, tá bom? Esses pontinhos são chamados de pontos de intersecção. Tudo bem? Pontos de intersecção. Vamos então para a próxima definição nossa. Lembrando que eu vou passar uma tarefinha para vocês sobre isso daqui, bem fácil, tá bom? Vamos lá. Duas retas que são coplanares, no caso, aqui as quatro são coplanares, tá bom? Mas quando a gente pega duas retas que elas possuem um ponto de intersecção, a gente fala que essas retas são, olha só, concorrentes. Concorrentes. Elas vão concorrer, no caso, um mesmo pontinho. Então, olha só. R e U são concorrentes? São, tá? S e U, ó, S e U são concorrentes também, tá bom? R e V, ó, R e V também são concorrentes. Tá vendo aqui, ó? R e U tem esse pontinho de intersecção. R e V tem esse pontinho de intersecção que é o C. R e S são concorrentes? Não são concorrentes, tá bom? Não tem nenhum ponto em que essas duas retas vão cruzar uma a outra, tá bom? Então, ó, S e U se cruzam no ponto A, são concorrentes. S e V se cruzam no ponto C, são concorrentes. S e U se cruzam no ponto B, são concorrentes. S e V se cruzam no ponto D, são concorrentes. S e U não são concorrentes. Então, retas, olha só, retas paralelas não podem ser concorrentes. Não podem ser concorrentes. Tá bom? Certinho? Então, passei só 3 exemplinhos aqui embaixo para você, mas eu expliquei os casos de concorrência entre as retas, tá bom? Tudo bem? R e S são retas paralelas, R e S não podem ser concorrentes, elas não se cruzam em nenhum momento. Tudo bem? Essa foi mais uma definição, retas concorrentes. Agora, as retas concorrentes, turminha, elas podem, na verdade, ser oblíquas ou perpendiculares. Eu vou explicar para vocês agora. Observe esse ponto A. Tá vendo esse ponto A? Você tem, vamos lá lembrar do que seria um ângulo reto. Olha só, ângulo reto. Vocês sabem que uma volta completinha de um ângulo é 360 graus, né? Então, quando você tem uma reta na horizontal e uma reta perfeitamente na vertical, você vai ter 4 ângulos aqui, ó, né, iguais. Então, se você pegar 360 e dividir para 4, você vai ter ângulos de 90 graus aqui, ó. Tá bom? Olha só. Então, quer dizer que esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo reto de 90 graus. Esses 4, na verdade, tá? Porque quando duas retas se cruzam, elas formam 4 ângulozinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem um aqui embaixo, um aqui e outro de cá. E os 4 têm essa mesma medidazinha aqui de 90 graus, tá? Eu tenho outro aqui, ó. Eu tenho um de cá. E eu tenho um outro aqui, ó. Deixa eu apagar esse A. E eu vou ter um outro
aqui também medindo 90 graus, tá bom? Então, quando a gente tem esse tipo específico de reta concorrente, olha só, esse ponto A é o ponto de intersecção entre a reta R e a reta U. Então, R e U são concorrentes. Por ter ângulos de 90 graus aqui, ó, formados aqui por esse pontinho do meio, que é o ponto de intersecção, R e S, olha só, R e S são retas, no caso, né? São retas, deixa eu apagar aqui, perpendiculares. São retas perpendiculares, tá bom? Então, olha só a outra definição aqui, retas perpendiculares. Professor, tem mais algum outro caso de retas perpendiculares? Tem. É o caso da reta S e o da reta U. Tá vendo esse ponto de intersecção, que é o ponto B? Tá vendo aqui, ó? São formados ângulos de 90 graus, de cá, de cá, de cá, e onde está o Bzinho aqui. Exatamente igual aqui em cima, ó. Tá sendo formado aqui embaixo, tá? Então, a gente tem ângulos de 90 aqui, aqui, aqui e aqui, onde vai estar o B. Então, S e U, R e S não, gente, desculpa. Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. É R e U, tá bom? Ó, R e U, essas duas retinhas aqui são perpendiculares, tá bom? E essas duas aqui, ó, a reta S e a reta U, também são retas perpendiculares. Imagina que vocês estão num cruzamento. Na casa de vocês, por exemplo, vocês têm uma rua e vocês têm um cruzamento aqui, ó, dessa forma. Então, você tem duas ruas perpendiculares. Se vocês perguntarem para alguém, por exemplo, qual que seria a rua Santo Antônio, por exemplo? A rua Santo Antônio ela é perpendicular a essa que a gente está. Então, se vocês estiverem aqui, ó, nessa ruinha, então a Santo Antônio vai ser perpendicular. Ela vai ser essa rua, ou ela vai ser alguma outra rua aqui, ó, que é perpendicular, tá? Ficou meio tortinho o desenho aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui, ó, seria perpendicular. Agora, se ao invés de ser assim, ela fosse desse jeito, já não seria perpendicular. Se a rua fosse assim, ó, nesse cruzamento, aí elas não seriam perpendiculares, seriam só um cruzamento mesmo normal, tá bom? Tudo bem? Então, se você ouvir falar sobre ruas perpendiculares, vocês já sabem do que se trata. Para ser perpendicular, tem que ter o quê? Ângulos de 90 graus formados entre as duas retas. Então, R e U são perpendiculares e também, olha só, S e U também são perpendiculares. Tá bom? Professor, e no caso da V? Observa que aqui, ó, não é formado ângulos de 90 mais, tá? Aqui são formados outros tipos de ângulos, outros valores de ângulos aqui, ó. Tá bom? A gente tem 4. A gente tem um aqui, o 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, são 4 ângulos também. Só que nenhum deles é de 90 graus. Então, aqui a gente não fala que elas são perpendiculares mais. Elas são oblíquas. Olha só. São retas oblíquas. No caso, R e V, tá vendo? Ó? R e V são retas oblíquas e a gente tem a reta S e a reta V também.
Então, S e V também são retas oblíquas. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é bem simples. Não tem continha, por enquanto não tem conta, nem nada do tipo. São só definições. Retas paralelas, retas coplanares, retas perpendiculares, retas concorrentes, retas oblíquas. Tá bom? E também ponto de intersecção. Então, assiste a videoaula de novo e tudo que eu estiver falando, tudo que eu anotei aqui, vocês anotam no caderninho de vocês, que eu vou passar uma atividade depois para vocês fazerem, tá bom? Não tem continha por enquanto, ok? Então, até a próxima aula, turminha. Não fiquem com dúvidas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntam lá na turminha virtual nossa.